O primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná. Essa é uma passagem bem conhecida no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Essa passagem se refere à transformação que Jesus fez em um casamento, para surpresa de todos, transformando a água em vinho, e é considerado o primeiro milagre conhecido de Jesus, e para muitos, um marco na sua vida, pois aí começa seu ministério, pois ainda achava que não era necessário mostrar a todos que poderia fazer milagres em nome do Senhor. Acompanhe a seguir essa passagem. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas, cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Caná é um povoado distante poucos quilômetros ao norte de Nazaré, outro povoado da Galileia no qual viviam José, Maria e Jesus. Este já havia deixado a família para se dedicar à sua vida pública, e já contava com alguns discípulos que o acompanharam naquele momento à região onde ele crescerá. Foi lá, durante umas núpcias, que Jesus praticou seu primeiro milagre, quando ele entendia que ainda não era o tempo propício para isso, mas acabou-o realizando pela insistência de Maria, dando, por isso, começo à devoção dos católicos pela mãe de Jesus e por sua capacidade de intervir junto ao seu filho em favor de alguém necessitado. Além de ter sido o primeiro, esse milagre se distingue de todos os demais que Jesus iria praticar depois, é que ele foi o único no qual houve a transformação de uma matéria da natureza, a água, em outra matéria, o vinho. Nos demais, Jesus curou doentes, ressuscitou mortos, expulsou demônios e fez outros bens para as pessoas, como quando acalmou o vento e deu segurança aos discípulos amedrontados. Mesmo na multiplicação dos pães e dos peixes, o que houve foi o aumento na quantidade desses alimentos, mas não troca de algo por outra coisa, inclusive com alteração nas suas substâncias. Este detalhe, quase sempre não notado mesmo pelos que leem o Evangelho continuamente, tem sua relevância para demonstrar, quando confrontado com as características dos outros, como Jesus detinha poderes extraordinários, dos quais somente poderia dispor um ser superior a todos os outros homens. De fato, mesmo nas Escrituras há relatos de milagres praticados por outras pessoas, como o próprio São Pedro, e fora delas também se tem notícias de pessoas dotadas de capacidades extrasensoriais que lhes possibilitam curar doenças. Mesmo aceitando-se que tais relatos sejam verdadeiros, não se conhece qualquer outra pessoa, além de Jesus, que tenha tido a capacidade de realizar atos tão distintos, como os que ele fez, nem se sabe de alguém que tenha acalmado a tempestade ou devolvido a vida a um defunto. Alguns curam, e nada mais, enquanto Jesus curava e fazia outras coisas impossíveis aos homens, além de serem muitas em quantidade e distintas entre si.
O primeiro milagre também tem outra característica peculiar a ele, pois foi feito em socorro de quem comemorava um casamento e para suprir a falta de vinho, ou seja, algo muito menos relevante do que a cura de uma doença e dos demais feitos de Jesus. Não obstante, se ninguém deve esperar auxílio divino para o que não seja essencial à alma, naquela ocasião o milagre serviu para despertar na mente de todos a noção de que Jesus não era um homem comum, assim abrindo o caminho para que mais e mais pessoas se interessassem por ele e, consequentemente, fossem ouvir seus ensinamentos. E tal atração começou com aqueles que o acompanharam, pois, vendo o que ocorrerá, seus discípulos creram nele. E, acima de tudo, nesse primeiro sinal, como São João o denominou, desponta a submissão de Jesus ao pedido de Maria, sinalizando-nos a possibilidade de recorrermos a Jesus por intermédio dela, pois seu coração de mulher se inquieta perante qualquer aflição com que ela se depare, e a faz acudir-que. Quais lições pode tirar dessa passagem do Evangelho de João? Não é comum ouvirmos que este milagre é uma inspiração para o testemunho de alguém ou que oferece uma compreensão da natureza de Cristo. Porém, existem algumas lições profundas que podemos perder quando passamos rapidamente por esse incidente, e avançamos para milagres mais dramáticos, ou intimamente pessoais, como quando Cristo traz seu amigo Lázaro de volta à vida. Aquele foi o primeiro milagre que os discípulos testemunharam de Jesus e ajudou a plantar as sementes de fé nele, mas o que devemos aprender com esse milagre específico e as circunstâncias nele descritas? Umas das lições que podemos tirar dessa passagem. Os noivos de Caná da Galileia não foram envergonhados pela falta de vinho porque Jesus estava lá, ele foi convidado, estava presente e não deixou que os anfitriões fossem criticados pela escassez do vinho. O Senhor conhece o dia da sua escassez, e não sendo demagogo, e pregar aqui que Jesus fornece riquezas a todos, isso é um engano. É bem verdade que Deus pode enriquecer o homem sim, mas há propósitos específicos para isso. Em se tratando de prosperidade, aí sim, você pode ser próspero em Cristo. Ser próspero é ver as suas finanças se multiplicarem, é ganhar uma pequena quantia e ver que no final de todos os compromissos quitados, ainda lhe resta uma quantia para guardar. Não confunda riqueza com prosperidade. A presença de Jesus marca uma nova etapa. O vinho que havia acabado representava o melhor do mundo naquela festa, pois, esse sim, era alcoólico, diferente do que Jesus produziu com seu milagre. Jesus jamais transformaria aquelas talhas de água num vinho escarnecedor, aquele que traz contenda, linguagem profana, prostituição, entre outros. Isso não combina com a natureza de Jesus, pois ele é santo. Não deixe que o mundo tente colocar isso na sua mente. Podemos destacar alguns pontos que afirmam que aquele vinho produzido por Cristo não era alcoólico. Como já foi falado acima, Jesus é santo e jamais promoveria bebedices e consequências que ferem a sua palavra. Jesus exigiu que a talha estivesse cheia. Talvez o seu milagre ainda não chegou porque você não tem mantido a sua vida cheia do Espírito Santo. Não é costume de Jesus trabalhar em nada e nem em ninguém que esteja vazio. Sabemos que ele pode operar no sobrenatural sim, trazendo à existência o que ainda não existe, mas, a nossa vida, ela precisa estar cheia de frutos que alegrem o coração de Deus. O milagre foi feito porque a vontade de Jesus foi atendida. Do versículo 5 ao 8 podemos observar que Jesus instrui aqueles homens que ajudavam servir no casamento. Jesus quer que você respeite a sua vontade para a bênção chegue até a sua vida. Procure ouvir a sua voz e obedece sempre ao que ele mandar. O que Jesus fará em sua vida chamará a atenção de muitos. No versículo 9 lemos que o mestre Sala chama o esposo e faz uma observação admirando a qualidade daquele vinho. O milagre chamou a sua atenção. Jesus pode usar o seu testemunho, o seu milagre para salvar outros.
O paralítico de Cafarnaum foi um dos exemplos de que os milagres que Jesus realizou foram motivos para que muitos glorificassem a Deus e o seguissem. Persevere na sua vitória e conquiste-a, pois muitos ao seu redor têm assistido à sua peleja e estão pagando para ver até onde você vai aguentar. Assim como Tomé, muitos precisam assistir ao agir de Deus em nós para que acreditem no seu poder. Jesus sempre deixa o melhor para o final. Um trecho do versículo 10 diz: "Mas tu guardaste até agora o vinho bom." Jesus sempre nos surpreende, e, quando pensamos que tudo está acabado, Ele faz com a nossa vitória chegue. Pense com fé e espere sempre pelo melhor de Deus em sua vida, Ele nunca te decepcionará, ao contrário, nós é que colocamos tudo a perder com nossas lamentações e desânimo. Espero que essa passagem traga algo de bom em sua vida, uma esperança, uma dádiva, e que possa fazer as mudanças que tanto você estava esperando. Obrigado mais uma vez pela presença em nossos vídeos, e se ainda não for inscrito, não custa nada ajudar o canal a trazer lições, histórias e orações para nós cristãos que tanto almejamos uma vida digna e abençoada.